Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Sendo mais uma aula de... Tudo bem, Sor? Boa tarde. Boa tarde, Sor. Oi, tudo bem, gente? Espero que vocês todos estejam muito bem aí em casa, ainda se cuidando, né? Primeiro, eu queria falar algumas coisas sobre o trabalho de vocês, o último TDE. Alguns de vocês mandaram por e-mail que gostariam de fazer em 4 ou 5 alunos. Não tem problema, tá? Podem fazer em 4 ou 5, mas eu vou colocar mais duas questões para fazer em 4 ou 5 alunos que tenham pelo menos 4 ou 5 questões lá. Então, eu vou editar lá o TDE 5 para acrescentar mais duas questões. Daí vocês podem fazer de grupos até 5, como vocês vinham fazendo com a professora Forense, tá bom? Então, gente, a aula de hoje é uma aula sobre neuroimunologia. Vocês vão ver alguns aspectos básicos e aplicados, né, dessa área fascinante, que já me fascina, que me deixou apaixonado há mais de 20 anos atrás, quando era aluno ainda de iniciação científica, e comecei a trabalhar essas interações neuroimunes em pacientes com depressão maior. Então, eu tenho uma grande experiência nessa área, é uma das principais linhas de pesquisa que nós trabalhamos, né? Eu trabalho pessoalmente há muito tempo com isso, especialmente enfocando questões clínicas, né? Como que as nossas respostas imunes são afetadas em situações como o estresse crônico, a depressão maior, o transtorno bipolar. Então, tem bastante experiência nessas áreas, assim como também no estresse pós-traumático. Enfim, a gente vai discutir algumas coisas sobre isso. Mas, recentemente, essa área, esse campo fascinante, vem tendo informações muito importantes a respeito de como que o sistema imune também regula o comportamento. Quando eu comecei a estudar isso há mais de 20 anos atrás, a gente achava que as nossas emoções, né, afetavam o nosso corpo diretamente, incluindo o sistema imune através de alterações hormonais, por exemplo, né? A gente vai ver um pouquinho como que as emoções podem afetar de fato a imunidade. Mas nos últimos 10 anos para cá, vem tendo uma série de resultados interessantes, inclusive também do nosso grupo, mostrando que o sistema imune, né, uma resposta imune pode também alterar o comportamento. E uma série de publicações bem importantes vem aparecendo aí em periódicos tops, né, como a Nature, como a Science. Então temos trabalhos muito importantes nesse campo. Eu vou trazer para vocês algumas coisas aí interessantes, né, para vocês da medicina. Acho que o objetivo principal dessa aula de hoje, pessoal, é descontrair vocês um pouquinho, no sentido de abrir um pouquinho as cabeças de vocês a respeito de o que que é o sistema imune, né? E para que ele serve. A gente enfocou toda a disciplina em questões particulares do funcionamento do sistema imune, né? Entendemos mecanismos moleculares da inflamação, como é que as células regulam outras células e assim por diante geram a imunidade, né? São questões bem importantes e formadoras de um curso básico de imunologia básica. Na aula de hoje a gente vai fazer uma síntese da imunologia com outras áreas do conhecimento que incluem a neurociências, a endocrinologia, por exemplo, né? Que são dadas de uma forma separada para vocês nos cursos de medicina ou qualquer outro curso da área da saúde, mas que cabe ao aluno muitas vezes fazer essa síntese, essa ligação. E esse é o grande desafio desse campo de pesquisa que é a neuroimunologia, que vem fazer essa síntese, essa ligação entre essas áreas que não estão separadas. A gente vai ver na aula de hoje como que essas três grandes áreas estão conectadas, né? E são importantes para a saúde e para a doença humana, tá? Então, é uma área bem focada para vocês da medicina. Vocês não vão achar muito material didático. Eu vou assinalar para vocês e posso colocar alguma coisa no Moodle, mas infelizmente não temos muito material didático ainda em português. E nos livros textos de imunologia, por exemplo, esse assunto passa batido, assim como também nos livros textos de neuro, esse assunto passa muito batido. Uma pena, né? Porque é uma área fascinante que vem crescendo muito rapidamente, né? Nós temos dados bem interessantes, tá bom? Então, de novo, perguntas no final. Vou desabilitar minha câmera agora e vamos ver um pouquinho sobre, primeiro, aspectos de comunicação nervosa, né? Como é que o sistema nervoso central se comunica com o sistema imune. Então, se vocês pegaram o atlas anatômico de vocês,
e forem ver os planos anatômicos do sistema linfático e do sistema nervoso periférico, e vão ver que, anatomicamente, o sistema nervoso periférico passa no mesmo eixo anatômico, no mesmo plano do sistema linfático, ou seja, temos fibras nervosas periféricas conectando todos os órgãos linfóides, né, que vocês estudaram, inclusive órgãos linfóides primários ou órgãos linfóides também secundários. Dessas vias nervosas de comunicação, eu gostaria de ressaltar essas duas que são as mais importantes. Nós temos fibras simpáticas produzindo noradrenalina em todos os órgãos linfóides primários e secundários. Nos temos essas fibras nervosas se conectando diretamente, né, formando às vezes sinapses neuroimunológicas, que eu já mostro para vocês nos próximos slides. E temos também esse 10º nervo craniano, que é chamado de nervo vago, que é a inervação principal parasimpática que nós temos de vários órgãos linfóides também. E nessa inervação vagal, nós temos a produção de acetilcolina, certo? Também diretamente sobre células imunes, né? E além dessas inervação vagal no tecido imune, nós temos também uma inervação vagal em tecidos não imunes, é claro, né? Assim como também a inervação simpática, que vocês estudaram lá na fisiologia do coração, né? Nós temos uma inervação vagal também no coração, nos pulmões, no intestino, nos demais órgãos do corpo, tá? Só lembrando para vocês que essas duas fibras nervosas não estão presentes somente aqui no sistema linfóide, né? Mas, claro, mantém conexões e ações importantes fisiológicas que vocês viram lá na fisiologia, né? Ou estavam vendo esse semestre na fisiologia. Tá? Então, lembrando vocês, inervação simpática, ocorre a secreção de noradrenalina, né, que modula funções do sistema imune, e o nervo vago produz acetilcolina, né, que também regula, a gente vai ver como agora, os componentes do sistema imune. Então, já foi feita uma imagem, né, uma imagem de imunofluorescência, de sinapses neuroimunológicas, é um trabalho antigo, do David Felten, mostrando, né, que existem células T muito próximas, né, à inervação simpática. Na verdade, elas chegam a se tocar com os nervos, né, essa comunicação, portanto, simpática no baço, aqui a polpa esplênica, ou nos demais tecidos linfóides, ela ocorre. Ela não se dá apenas na parte externa desses órgãos, né? Mas ela se adentra dentro desses órgãos linfóides e se comunica diretamente com os nossos linfócitos e demais células imunes que ali estão. Mais recentemente, o Kevin Tracey mostrou que existe, na verdade, um reflexo do nervo vago, né? Então, como um reflexo nervoso que vocês vão aprender na neuro, existe um reflexo vagal. Esse reflexo vagal ele é dado por uma via de comunicação nervosa, na verdade, por um nervo mantendo duas vias de regulação nervosa, né? Uma ascendente, onde o nervo vago, que eu já falei para vocês, produz acetilcolina, né? Essa via principal que vocês estudaram, a via, desculpe, eferente, né? Do nervo vago, que vocês estudaram lá na fisiologia, e uma via aferente, aonde o nervo vago ele pode sentir citocinas inflamatórias e demais estímulos inflamatórios nos tecidos, e isso dá um sinal para o nervo vago disparar acetilcolina, certo? Então, lembrando que o nervo vago é uma estrada de duas vias, uma via aferente leva informações do nosso corpo para o cérebro processa as informações de forma inconsciente, e o mesmo nervo vago dispara, então, se for necessário, uma chuva de acetilcolina na sua via efetora, modulando aspectos da resposta imune. Por exemplo, tendo uma ação anti-inflamatória. Então, o que foi proposto por esse grupo, principalmente nos Estados Unidos, o Kevin Tracey, é que essa produção maior de acetilcolina durante uma inflamação, durante um processo inflamatório, ajuda a conter a inflamação. Em vários modelos experimentais ele viu isso depois também em humanos, quando se faz um bloqueio vagal, seja um bloqueio por cirurgia, né, por corte, né, físico do nervo vago, né, ou por bloqueio químico vagal,
nós temos uma resposta inflamatória muito mais exacerbada, muito mais piorada. Com isso, ele propôs, e isso já foi feito em ensaios clínicos, uma estimulação, né, vagal direta com, por exemplo, com uma espécie de marca-passo, que gera um estímulo elétrico no nervo vago, é um implante que é feito com marca-passo diretamente sobre o nervo vago, e os pacientes com artrite reumatoide que foram tratados com esse estímulo tiveram uma manutenção da doença muito boa, ou seja, um resultado clínico, né, desse controle vagal muito importante, controlando aspectos inflamatórios e controlando a doença artrite reumatoide. A acupuntura também, quando é feita sobre o nervo vago, também consegue trazer uma estimulação direta do nervo vago, que produzindo mais acetilcolina, de novo gera um efeito mais anti-inflamatório. Então, em situações que nós queremos controlar a inflamação, essa via nervosa de estimulação vagal, ela pode ser conseguida, né? Pode ser atribuída a partir de estímulos elétricos, diretos ou indiretos, sobre o nervo vago, e isso levar a um controle inflamatório muito importante. Esse reflexo vagal é bem importante, acontece em todos os tecidos, já que o nervo vago, né, ele está presente, como eu disse, não só no tecido linfóide, mas também em tecidos não linfóides, como o pulmão, as demais vísceras que nós temos. Então, como que se dá essa comunicação bidirecional, né? São duas direções, o sistema imune se comunicando com o sistema nervoso, que eu mostrei para vocês na última figura, mas também o sistema nervoso, a partir de acetilcolina e demais neurotransmissores, controlando funções nervosas. Primeira evidência é que nós temos receptores nos leucócitos para ligar todos os hormônios que vocês estudaram na fisiologia, e para ligar todos os neurotransmissores que vocês vão estudar na neuro. Então, por exemplo, temos receptores citoplasmáticos para glicorticoides, receptores de membrana para noradrenalina, né, alfa e beta adrenoreceptores, expressos em quantidades diferentes nos leucócitos, ou seja, algumas células são mais responsivas a esses hormônios do que outras que são menos responsivas, isso também já foi estudado. Temos receptores opiáceos, receptores para hormônio de crescimento, etc. Ou seja, se as células imunes, os leucócitos, apresentam receptores para ligar hormônios, é evidente que está havendo uma comunicação, né, desses produtos, dessas substâncias com essas células e gerando funções importantes. Vejo que as células não expressam esses receptores de graça, né? Existe todo um gasto energético para a célula produzir esses genes, e essas proteínas receptoras. Então, se elas estão expressando, né, é evidente que existe uma comunicação. Uma outra evidência dessa comunicação bidirecional, que foi dada em vários estudos, né, eu não estou trazendo para vocês os estudos originais, mas vocês podem ir atrás, estudos experimentais, né, e depois clínicos também, mostrando que as citocinas produzidas por monócitos, por linfócitos, agem em receptores de citocinas, que estão expressos em neurônios do sistema nervoso central. Então, olha que interessante, né? Neurônios também possuem receptores para ligar citocinas, e citocinas não são exclusivas do sistema imune, né? Os leucócitos produzem hormônios e neurotransmissores, assim como também neurônios, alguns neurônios podem produzir citocinas. Então vejam, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês com esses slides é que existe uma comunicação entre esses sistemas. A gente pode demonstrar essa comunicação, né, por vários mecanismos, né, e esses sistemas estão preparados a se entenderem porque usam uma linguagem comum, que nós chamamos na imunologia de citocina e que na neuro se chama de hormônio ou de neurotransmissor, mas na verdade tudo é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, o que citocinas para mim é igual hormônio ou hormônio é igual citocina? Tanto faz o nome que a gente vai dar aos burros, né? A nível molecular, pessoal, essas moléculas são muito parecidas, ou seja, é uma linguagem comum que a gente está se referindo. Não são sistemas independentes que nós temos no corpo, são sistemas muito interdependentes porque utilizam uma linguagem comum. Se vocês estão me entendendo claramente agora, é porque vocês cresceram num idioma que se fala português
né? Se eu passasse para francês ou para inglês, alguma língua que eu falo, também talvez alguns de vocês não tenham domínio, ficaria um pouquinho mais complicado, né? Então, a linguagem permite com que a gente se comunique, porque o indivíduo que recebe a informação tem receptores, ele tem redes neurais, né, que foram criadas a partir de um desenvolvimento que permite ele entender com maior facilidade uma língua materna falada, certo? Ou seja, esses sistemas possuem uma estrutura semelhante à linguagem, digamos assim, né? Eu faço uma analogia, aonde a pessoa que fala, a molécula que atua, ou a célula que produz essa informação, gera uma outra informação porque do outro lado existe um receptor, alguém para ouvir, né? E entender essa informação, tá bom? Então, por que citocina é igual ao hormônio? Eu tirei essa figura de um livro bem conhecido de imunologia básica, quando os alunos, né, pegam para estudar isso aqui, acham que talvez tenha um erro, porque isso aqui é uma superfamília de receptores de citocinas, de classe 1. Então, existe uma série de citocinas que vocês viram comigo esse semestre, que se ligam nessa superfamília de receptores que tem alguns motivos semelhantes que não venham ao caso aqui discutir com vocês, tá? Mas tem uma certa estrutura essa superfamília de receptores. Pois bem, nessa lista de citocinas que podem ligar nesses receptores, vocês começam a ver essas citocinas, daqui a pouco começam a ver algumas coisas, fatores de crescimento lá da medula óssea. Daqui a pouco vem 2 hormônios aqui, ó, os autores desse livro colocaram por último, hormônio de crescimento e prolactina. Opa, deve ter um erro, né? Vou chamar a atenção do professor de imuno, porque isso aqui é coisa da fisiologia. Não deveria estar aqui no livro texto de imuno. Os caras erraram. Não erraram, né? Porque o hormônio de crescimento e prolactina são muito semelhantes do ponto de vista estrutural, molecular, à uma interleucina 2. Então, o receptor para o hormônio de crescimento, né, ele é muito parecido com esses receptores que ligam as citocinas que vocês aprenderam, porque o hormônio de crescimento e a prolactina são muito parecidos com essas citocinas aqui. Certo? Então, chamar de citocina ou de hormônio, ou de neurotransmissor, tanto faz, pessoal. São moléculas muito parecidas a nível molecular e por isso que nós temos receptores nesses sistemas capazes de entender bem essas informações. Bom, uma outra coisa que se conhece há bastante tempo é que respostas imunes, por exemplo, quando a gente toma uma vacina, quando a gente pega uma infecção, a gente ativa o sistema imune, essas respostas imunes induzem respostas hormonais que permitem controlar, de uma forma importante, uma ativação crônica do sistema imune. Então, é o sistema imune pedindo socorro para os nossos hormônios para conseguir frear um pouquinho a resposta imune, porque vocês também viram comigo nesse semestre, né, uma resposta imune descontrolada, como na artrite, no lúpus, na esclerose múltipla, ela causa doenças inflamatórias incuráveis importantes. Então, quando a gente controla uma resposta imune, ela é bem direcionada, ela é bem limitada, né? Com isso, acaba não tendo um estrago, né? Nenhuma consequência maléfica patológica, né, nos tecidos. Nenhum dano estrutural é visto. Então, como é que se dá essa interação com os hormônios, essa ajuda necessária, né, que a gente produz em cada ativação do sistema imune? De novo, quando a gente fica doente com uma infecção, quando vocês são imunizados, isso aqui está acontecendo. Isso foi demonstrado de novo já desde a década de 30, há bastante tempo atrás, por um fisiologista húngaro-canadense, o Hans Selye, que é o pai da biologia do estresse, demonstrou que o estresse ativava o sistema nervoso central, né? E o sistema imune poderia também iniciar esse processo, depois isso foi esmiuçado, né, na década de 50 e 60. Então, durante o processo de resposta imune, uma ativação do sistema imune, nós temos produção de citocinas, aqui coloquei 3, que vocês viram, as citocinas pró-inflamatórias. Elas podem se comunicar com o cérebro, né, através da barreira hematocefálica, que em várias regiões ela não é uma barreira propriamente dita, né, ela é mais flexível, ela permite a entrada de alguns produtos, algumas proteínas no cérebro, especialmente nessa região do hipotálamo e da hipófise. Ou as citocinas inflamatórias, eu já comentei com vocês, pode se ligar no nervo vago,
que confere uma informação ascendente em direção ao cérebro, e o cérebro processa essa informação de forma inconsciente. Então, seja via circulatória, né, produção de citocinas quando a gente está doente, ou as citocinas num tecido, no pulmão, inflamado, por exemplo, na Covid-19, né, vai levar essas informações através do nervo vago também para o cérebro. O que o cérebro faz? Especialmente na região hipotalâmica e da hipófise, a hipófise anterior aumenta a produção de ACTH no sangue. Esse hormônio se liga nas glândulas suprarrenais ou adrenais. E no córtex adrenal nós temos o aumento de cortisol. O cortisol aumenta, é o principal hormônio do estresse que nós também conhecemos, que por sua vez tem uma ação anti-inflamatória e imunorregulatória. Muitas vezes também, se aumentar demais, pode ter uma ação imunossupressora. Então vejam, uma ativação do sistema imune ativa no cérebro o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, a gente chama de eixo HPA, que é o principal eixo endócrino do estresse. Elevação do principal hormônio do estresse, cortisol, regula o sistema imune. Quando a gente perde, bloqueia esse processo via bloqueadores, antagonistas do cortisol, dos glicorticoides no organismo, ou quando a gente faz uma adrenalectomia, uma remoção cirúrgica das adrenais, nós perdemos esse controle fisiológico da resposta imune e temos uma ativação crônica do sistema imune, com doenças, por exemplo, inflamatórias crônicas, né, exacerbando, como asma, piorando, como inflamações associadas com danos autoimunes, né, piorando bastante. Então, essa comunicação endócrina, pessoal, acontece não só quando nós estamos estressados, com depressão, né, que ela também aumenta, é ativada e aumenta a produção de cortisol nessas situações, estresse crônico, né, mas também uma resposta imune pode ser vista pelo cérebro de forma inconsciente, como se fosse um estressor, e esses mediadores conseguem ativar o cérebro para ativar o eixo HPA. A função disso, eu repito, é controlar o sistema imune. Quando perdemos essa regulação hormonal, o sistema imune fica hiperativado. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, né? Eu vou repetir isso algumas vezes nessa fala, senão no final a gente pode reforçar um pouquinho esse estudo, mas é bem simples, eu acho, de entender. Ok? Então, agora vamos ver o inverso. Nós vimos algumas vias de comunicação nervosa endócrina do cérebro ou das glândulas com o sistema imune. Essas vias são conhecidas há bastante tempo, né? Mais de 50 anos, algumas dessas vias já são conhecidas, né, em regular aspectos do sistema imune, são bem importantes. Quando a gente perde aquelas vias de controle neurológico ou endócrino, a gente sofre de doenças inflamatórias crônicas. Mas agora a gente vai ver um outro lado da moeda. Como que o sistema imune, né, como que células e moléculas do sistema imune se comunicam com o sistema nervoso central, modulando, por exemplo, o nosso comportamento. Isso foi uma mudança de paradigma no campo, nessa área de neuroimunologia, porque há muito tempo o cérebro é visto como um órgão imunologicamente privilegiado. Ou seja, que não pode entrar linfócitos, não pode entrar anticorpos no cérebro, senão a gente vai ter consequências sérias, patológicas, como, por exemplo, é visto na encefalite, nas encefalites, né, nas meningites, aonde, é claro, uma entrada massiva de células inflamatórias no cérebro, seja uma encefalite de origem viral ou uma meningite de meningococos, né, não importa, mas é a entrada massiva das células inflamatórias que contribui para essas doenças, para o avanço clínico, né, da meningite ou das encefalites. Então, por muito tempo, baseado nesses estudos de modelos infecciosos, é claro, onde nós temos uma grande entrada de células imunes, se achava que o cérebro era privilegiado de interações com o sistema imune, se evitava o contato. Até que vários anos atrás, esse é um dos papers mais recentes nessa área, vem demonstrando que não, existe uma comunicação do sistema imune importante com o cérebro na saúde, não associado com dano neuronal, isso é importante, né? Existe uma comunicação pequena,
acontecendo diariamente através de células que nós encontramos no líquor, né, linfócitos, monócitos do líquor, e também esse estudo fantástico que mostrou, em 2015, no paper da Nature, a presença de vasos linfáticos cerebrais. Olha que interessante. Vasos linfáticos que nunca tinham sido vistos antes, porque são muito fininhos. Então, esse estudo com microscopia de raios laser confocal consegue ter um nível de detalhamento muito mais refinado. E não só viu a presença desses vasos linfáticos drenando o conteúdo cerebral, né, numa situação de saúde fisiológica saudável, mas também demonstrou, de novo, a conexão, a presença de células T se comunicando com o tecido nervoso. Então, houve uma mudança de paradigma, mostrando que o cérebro não é assim tão fechado como se imaginava antigamente. Ele precisa ter informações externas a ele, né? Então, a gente tem uma maneira muito errada de pensar que o cérebro é uma caixinha fechada, e ele não é. Ele está dentro de um corpo muito aberto, né? Tendo conexões de várias formas com a parte externa do sistema nervoso central. Então, nos últimos anos, uma série de estudos vem demonstrando que o sistema imune é capaz de modular uma série de funções do sistema nervoso central, funções complexas do comportamento, né, como o nosso humor, a nossa resiliência ao estresse, pode ser melhorada ou piorada através de componentes imunes, né? A nossa memória, que eu já mostro para vocês, e aprendizado, são fortemente regulados por aspectos imunes. Olha que bacana. Espero que vocês, agora que estão prestando atenção, que estão gerando algum tipo de memória, né, propriamente dita no cérebro, que é feita através do hipocampo, né, que vocês já estudaram, nós precisamos também do sistema imune interagindo nessa área para conseguir formar corretamente memória. E também comportamento social. Pessoas que têm um comportamento, ou indivíduos autistas, né, e um comportamento social mais reservado, têm uma resposta imune diferenciada e por isso tem esse comportamento social mais inibido. Essas são algumas funções importantes que eu trouxe para vocês, tá, em geral, que o sistema imune é importante para as funções mais complexas do sistema nervoso central. E, de novo, essas células e moléculas conseguem regular o nosso cérebro, o nosso comportamento, através dessas três vias de comunicação, né, onde citocinas, principalmente inflamatórias, regulam via sangue, que eu já falei, ou via o nervo vago aferente, ou ainda monócitos e demais células imunes, através do líquor, em regiões muito específicas no cérebro, conseguem se comunicar com neurônios e afetar o nosso comportamento. Então, olha que bacana, gente. A gente depende de informações do sistema imune para ter uma fisiologia nervosa adequada. Então, vamos ver agora um pouquinho, eu já falei para vocês, eu acho, em aulas passadas, né, como que agora as citocinas regulam o nosso comportamento. Então, o primeiro ponto de partida nessa área, que vocês já tiveram várias vezes na vida, né, um episódio febril, derivado de uma infecção importante, por exemplo. Nesse episódio febril que vocês tiveram, vocês têm uma série de alterações comportamentais associadas à febre, né? Vocês certamente se sentiram mais prostrados, tristes, ninguém fica feliz quando está com febre, fica mais irritado, né? Desde o bebezinho começa a chorar mais sem parar, até uma pessoa adulta ou idosa fica mais irritado quando está com febre. Sonolência é bastante comum no quadro febril, redução da libido, né? Anorexia, perdas cognitivas. Já tentaram estudar para uma prova, pessoal, com febre? Deve ter coincidido, né? Alguma data importante, vocês estavam ali meio febril. Rolou, será, aquele estudo? Será que rolou? Entenderam bem aquele conteúdo? Acho que não, né? Vocês devem ter tido essa experiência algumas vezes já durante o curso de vocês ou o ensino médio. Então, o que está acontecendo? Por que eu fiz essa parada aqui com vocês? Porque todas essas alterações, incluindo a febre, né, aumento de temperatura, são derivadas de citocinas pró-inflamatórias que na barreira hematocefálica, na região hipotalâmica, induzem a produção local no cérebro de prostaglandina. A prostaglandina hipotalâmica, em neurônios termorreguladores, dispara esse aumento de temperatura corporal, né, uma resposta fisiológica, mas também essa neuroinflamação, que a gente pode falar assim agora, disparada por citocinas de uma infecção qualquer que a gente tem, né, em qualquer tecido, pode ser de novo
na Covid-19 ou numa outra infecção que causa febre, né, vai levar a uma série de alterações do nosso comportamento que fazem com que o paciente fique mais recluso, fique reposando, fique descansando, né, para poupar energia e direcionar para aquilo que precisa, que é o sistema imune trabalhar mais rápido, né, e conseguir curar mais rápido aquela resposta. Então, todo esse pacote que eu brinco da Microsoft associado ao quadro febril, ele é útil para o indivíduo, né, procurar ajuda, repousar e com isso curar mais rápido. Mas essas alterações são induzidas pelas nossas citocinas. Então, citocinas deixam você triste, né? Por exemplo, quando tratamos pacientes com hepatite C, com esse antiviral, que é uma substância inflamatória, interferon alfa, uma citocina inflamatória, a gente consegue controlar muito bem o vírus da hepatite C, porque o interferon alfa é uma citocina que bloqueia, né, a multiplicação viral. Então, ao longo de 12 semanas de terapia com interferon alfa, a gente tem uma redução fantástica, né, de vírus da hepatite C. No entanto, ao longo de 12 semanas, vocês estão vendo que mais ou menos até 50%, em alguns casos, 60% dos casos vão desenvolver depressão clínica, depressão maior. Por isso que os médicos já receitam, junto com esse antiviral, a paroxetina, né, ou outro antidepressivo, desse ninguém fica com depressão, certo? Então essas vias já foram estudadas, já sabemos há bastante tempo que as citocinas, não só interferon alfa, mas TNF, IL-1, IL-6, quando chegam no cérebro, induzem essa neuroinflamação, que vocês estão vendo nessa figura, que está associada com 3 questões importantes, né? Com, primeiro, redução de níveis neuronais de monoaminas, dopamina, serotonina, por exemplo, são reduzidos. Essa é uma das bases bioquímicas importantes da depressão, né? Vários antidepressivos, como fluoxetina, né, Prozac, atuam nessa função inibida aqui neuroquímica, aumentando reservas de serotonina, por exemplo. Então, citocinas inflamatórias podem deprimir, reduzindo reservas de monoaminas cerebrais, mas podem também aumentar níveis de glutamato, isso é conhecido como excitotoxicidade, que também é visto em pacientes com depressão. E uma terceira função importante das citocinas inflamatórias no cérebro é reduzir a nossa neuroplasticidade. Por exemplo, neurotrofinas cerebrais são reduzidas e a capacidade de fortalecer, de fazer sinapse reduz, associado com esse dano cognitivo, né, durante um processo inflamatório importante periférico. Desculpe, gente. Então, o que vocês estão vendo é que conhecemos já muito bem os mecanismos pelos quais as citocinas inflamatórias modulam aspectos nervosos, e a partir disso, esses são alguns estudos, não são nem um pouco recentes, já foram feitos há mais tempo atrás, né? São ensaios clínicos mostrando a eficácia de anti-inflamatórios, né, como o inibidor de COX-2, para tratar pacientes com depressão. E também aqui monoclonais, anticorpos, né, como o anti-TNF, capazes de ter um efeito antidepressivo bem importante, ou seja, se corrigimos a inflamação, né, essa inflamação não é capaz de gerar mais essa depressão, né, essa depressão maior. Então, a eficácia foi vista com pacientes com depressão maior, com pacientes bipolares, e ela é maior do que um grupo que toma, por exemplo, só antidepressivo. Então, quem toma esses anti-inflamatórios ou bloqueia as citocinas anti-inflamatórias tem uma eficácia ao longo de 12 semanas maior em tratar, em curar a depressão do que o grupo placebo que recebe só antidepressivo. Esse outro estudo mostrou que os pacientes com depressão que têm uma inflamação basal, um nível de PCR mais alto no plasma, são aqueles que melhoram mais ao usar o anti-TNF. Então, ao longo de 12 semanas de terapia, aqueles são melhor, têm uma resposta clínica melhor, são aqueles que têm, é claro, uma inflamação basal mais alta. Esses estudos foram publicados em revistas médicas que vocês conhecem de amplo conhecimento, né, de grande impacto, como a Lancet e o JAMA. Então, temos já
uma base para utilizar na clínica psiquiátrica medicamentos anti-inflamatórios. Eu conheço algumas pessoas, pelo menos um médico em Porto Alegre, que utiliza já de forma bastante eficaz anti-inflamatórios para tratar pacientes com depressão e pacientes bipolares. Uma coisa interessante é também que foi visto nos últimos anos, algumas classes de antidepressivos têm também efeitos anti-inflamatórios. Olha que legal. Então, talvez os antidepressivos não funcionem só por corrigir aspectos neurológicos, por terem impacto também na inflamação, corrigindo a inflamação, alguns antidepressivos também acabam levando um controle melhor clínico, certo? Então, essa ação anti-inflamatória dos antidepressivos foi vista mais recentemente. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre como que os linfócitos, em particular as células T, né, controlam a nossa memória, a nossa cognição. Eu espero que vocês retenham um pouquinho essas informações nessa aula de hoje. Nessa edição especial da Science, nós temos vários artigos de revisões importantes das pessoas que mais trabalham com isso. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, procurem essa que foi a capa da revista Science em 2016, né? Essa edição especial de células imunes controlando aspectos do sistema imune. Então, uma dessas pesquisas mostrou de uma forma bastante elegante, com estudos pré-clínicos, né, em roedores, o papel de células T ajudando a cognição. Essas células T foram chamadas células T pró-cognitivas, porque ajudam a nossa memória. Então, um dos estudos iniciais desse grupo, publicado ainda em 2006, na Nature, mostrou que animais nude, que são esses camundongos bem feinhos, não tem pelo, né? O nome nude já diz tudo. Ele é nude porque não tem pelos, mas ele é muito estudado na imunologia, porque esse animal ele não produz linfócitos T, certo? Tem um nível muito baixo de célula B e não produz célula T, é um animal imunodeficiente. Então, um animal que no mundo real, quando pega alguma infecção, ele morre, né? Então, são usados como modelos da falta de células T, ou T e B, para estudar na falta do sistema imune, né? O que a gente pode entender de respostas em várias doenças. Então, esse animal, que é um modelo imunológico, nunca tinha sido estudado por neurocientistas. Olha como as pessoas devem conversar mais, né? Neurocientistas, neurologistas devem conversar com imunologistas, enfim, de várias áreas para ter um entendimento melhor das coisas. Então, esse grupo, que tem uma ampla experiência na área de neurociência, resolveu utilizar esse modelo imunológico, o NUD, em testes comportamentais. Colocar os bichinhos para aprenderem tarefas no laboratório. Então, fizeram vários testes comportamentais de memória, né? E viram que esse bichinho que é feinho, que é o NUD, além de ser imunodeficiente, ele não aprende. O NUD tem uma dificuldade em aprender as tarefas de maneira fantástica. Ele é bem burrinho, né? Digamos assim. Eles viram que quando se repõe as células T no NUD, ele fica esperto igual o bichinho em controle. O bichinho que não é imunodeficiente. Então, a falta de células T faz ele ficar burrinho. Olha só que legal. Sugerindo que a gente precisa de linfócitos T para manter memória ativa, memória cerebral ativa. Vejo aqui, após uma tarefa de aprendizado, né? Isso aqui é uma região do hipocampo onde brotam neurônios novos, temos neurogênese, e as sinapses são mais fortificadas quando a gente está aprendendo alguma tarefa, como, por exemplo, essa aula de mono. Espero que no hipocampo de vocês está acontecendo essa neurogênese, que é vista no animal que tem o sistema imunológico intacto, mas no bichinho nude, cadê a neurogênese hipocampal? Não tem, né? Ele é muito deficiente, e sugerindo que algum aspecto das células T estaria interferindo aqui, inibindo a formação de sinapses no sistema nervoso central, inibindo a memória. Então, uma série de estudos posteriores, esse grupo viu que quando a gente tem células T, essas células T vão para o líquor, né, estão presentes no líquor, junto com demais células imunes, e mantém os macrófagos no estado anti-inflamatório chamado de M2. Então, controla essa inflamação porque produz L4, né, e desvia os macrófagos do líquor para um perfil mais anti-inflamatório, que é M2. Ao contrário, animais que não têm células T,
né, nesse caso aqui, eles mantêm os macrófagos ativados e inflamados no perfil M1, que é um perfil que acaba regulando o cérebro porque produz muitas citocinas pró-inflamatórias que prejudicam a memória. Então, de novo, quando tem célula T no meio, controlamos essa resposta cerebral e o cérebro fica menos inflamado. E o cérebro ficando menos inflamado, a nossa memória flui melhor. Então, são estudos bem interessantes mostrando o papel das células T na memória, né? E com isso está se propondo a utilizar vacinas que estimulam o sistema imunológico de forma correta, talvez até com antígenos cerebrais. E essas vacinas teriam impacto, por exemplo, em pacientes com Alzheimer ou com déficit cognitivo pesado, né? Em estimular de novo essa comunicação no cérebro com o sistema imunológico, gerando, né, ou controlando, melhorando a memória. Muito bem. Agora, um outro ponto importante também, que foi desvendado há uns anos atrás, é o efeito placebo. Vocês da medicina sabem que qualquer medicamento, qualquer intervenção clínica deve ser feito no ensaio clínico, no estudo clínico, onde nós temos um grupo tratado com medicamento real, de maneira cega, né? A pessoa não sabe se está tomando um medicamento real, e outro grupo que vai receber placebo, que é o açúcar, né? Uma farinha lá, um açúcar que não tem nada, nenhuma função fisiológica. No final do estudo, se revelam, né, quem tinha tomado de fato o medicamento, quem tomou o placebo, e se vê se o grupo que tomou o remédio real teve um ganho clínico melhor, descontando o efeito placebo. Isso é muito usado na medicina, na farmaco, há muito tempo. Mas como é que funciona esse efeito placebo no sistema imune, né? Será que a gente pode tomar algo e ser condicionado, acreditar que naquilo vai fazer um bem para o sistema imune, estimulando a resposta imune ou suprimindo? Será que o efeito placebo também se aplica no controle da resposta imune? A resposta é que sim. Vários estudos tinham demonstrado que a gente pode controlar, condicionar o sistema imune de roedores e talvez humanos através de um condicionamento simples, como se fosse utilizar um placebo. A pessoa acreditando que aquela balinha, né, tem um papel imunoestimulante ou imunossupressor, isso tem efeito clínico desejado. Mas como que acontece isso? Bom, vocês sabiam que animais podiam ser condicionados dessa forma, mas não tinha nenhuma evidência de como é que acontecia os mecanismos, né? Em pessoas, como é que o condicionamento do sistema imune atua em pessoas? Até que esse grupo da Alemanha, liderados pelo Manfred Schedlowski, mostrou que é possível condicionar o sistema imunológico humano através de um protocolo para fazer imunossupressão. Então, como é que eles fizeram isso? Acompanhem comigo, por favor, pessoal. Então, nos dias de condicionamento, as pessoas tomaram um suco que tinha uma cor, né, específica, uma substância, um drink, na verdade, nem um suco, né, alguma coisa para tomar que tinha uma cor específica. Nesse suco tinha, nesse líquido tinha ciclosporina, que é um agente imunossupressor utilizado para evitar a rejeição de transplantes, por exemplo. O imunossuprime para caramba, né, a ciclosporina. Então, em 3 dias, se fez esse condicionamento, se deu um intervalo de 5 dias para retirar a droga, ou seja, em 5 dias se mediu no plasma, não tinha mais ciclosporina, e agora desafiou as pessoas com placebo, né, ou com drink, né, agora sem a ciclosporina, e as pessoas que tomaram placebo antes ou a ciclosporina no condicionamento foram desafiadas, foram feitas leituras do sistema imune. Então a ideia é que se funcionou esse efeito placebo, quando as pessoas vão tomar aqui só um drink sem a ciclosporina, vão ter o mesmo efeito do que se tomasse esse potente imunossupressor. Será que funciona? Funciona. Incrível, né? A gente pode condicionar o sistema imunológico simplesmente acreditando que está tomando imunossupressor, mas não é, é só o açúcar. O efeito condicionado é igual ao efeito no aprendizado lá com, né, na etapa de condicionamento com a ciclosporina. Então aqui estão vendo a redução de L2, reduz pra caramba o nível de L2, que já era sabido isso, né, já era esperado. Quando o paciente toma a ciclosporina, o grupo que toma placebo, claro, não faz nada.
Mas olha só, no grupo que tomou antes ciclosporina e agora toma só o placebo, só o drinkzinho sem imunossupressor nessa etapa, ou seja, não tem aqui nenhum remédio mais circulando no corpo dele, só o efeito de condicionamento cerebral, a resposta biológica é a mesma praticamente, ó. Suprime também a produção de L2, suprime interferon gama, motocitocina do tipo TH1, e no efeito condicionado, ou seja, só tomando o placebo agora, o mesmo efeito, a mesma magnitude de supressão. Então é possível a gente suprimir uma resposta imune de forma tão importante quanto quando a gente utiliza imunossupressor potente de uso clínico. E isso tem um impacto muito importante, por exemplo, em utilizar menos, né, imunossupressores e tentar condicionar mais as pessoas. E com isso a gente precisa ter um uso mínimo de imunossupressor em várias situações clínicas. E os autores viram isso, não tem tempo de mostrar os mecanismos. Os mecanismos é via produção de adrenalina e noradrenalina. Então, esse efeito de condicionamento, efeito placebo, é via produção desses hormônios que condicionam o indivíduo de uma forma diferenciada em vários tecidos, onde esses hormônios se ligam, inclusive, no sistema imune. Bom? Agora, numa última etapa, no último ponto dessa aula, a gente vai ver um pouquinho sobre o impacto do estresse e das emoções sobre o sistema imune. Primeiro, um pouquinho sobre o estresse crônico, né? O estresse crônico em humanos é que leva às doenças, porque durante o estresse crônico, a gente tem uma ativação crônica e constante desses hormônios do eixo HPA, que acabam desgastando, por exemplo, aspectos fisiológicos que evoluíram ao longo da evolução para lidar com estresse agudo. Os animais selvagens, por exemplo, não desenvolvem doenças crônicas, como úlceras, como gastrite, como depressão, porque no dia a dia deles eles lidam com estresse agudo, né? Uma zebra tem que fugir de uma leoa esfomeada, e se ela não fugir rapidamente, mobilizar mais açúcar, mais energia nos músculos via gliconeogênese, né? Via cortisol, ela não vai fugir rápido desse animal e vai morrer. Só que depois que ela escapa, grande parte dos casos ela vai escapar dessa leoa, desse leão, desse predador, ela volta a ficar desestressada, calminha, pastando, né, com a sua superbike na relva lá, pastando bonitinho. Nós, pessoas, nos estressamos muitas vezes com estressores psíquicos, puramente psicológicos, né? O que eu vou fazer agora nessa pandemia? Né? Qual é o nível de estresse que está gerando isso no meu corpo, que são simplesmente questões psíquicas, né, que eu mentalizo, isso acaba agravando e gerando estresse constante. Problemas em pagar as dívidas, problemas conjugais, uma série de estressores crônicos acabam levando, né, esse desgaste constante que não é visto na natureza. Então, de novo, uma distinção importante entre o impacto do estresse agudo e crônico, né, em aspectos fisiológicos. Quando a gente é idoso, esse estresse crônico pode ter um impacto maior ainda sobre a nossa saúde. Então, eu já estudei em 2 ocasiões, durante a minha tese de doutorado na Inglaterra, idosos que estão sofrendo de estresse crônico, que são cuidadores do cônjuge, do parceiro que tem Alzheimer, da parceira que tem Alzheimer. Esse é o modelo de estresse crônico na velhice, porque cuidar de um paciente com Alzheimer é como se fosse um luto em vida, né? O paciente vem perdendo as suas funções cognitivas progressivamente, chega um ponto que não reconhece a mulher, a esposa como ente querido. Isso é muito triste para quem cuida, além das obrigações diárias árduas de cuidar de alguém, né, que vai se deteriorando, né, ao longo do tempo. Então, o que a gente viu é que os idosos cuidadores de pacientes com Alzheimer, em comparação com controles que também são idosos, mas não cuidadores, eles aumentam mais ainda a produção de cortisol na saliva ao longo do dia em relação ao grupo não estressado. E esse aumento de cortisol é responsável em reduzir mais a resposta das células T, por exemplo, a proliferação das células T. Inibindo mais células T, claro, nós temos um prejuízo da imunidade adaptativa. Os idosos cuidadores, portanto, são mais vulneráveis às infecções, são mais vulneráveis, né, às respostas vacinais e podem morrer mais rapidamente. Os estudos clínicos mostram isso.
Cuidadores, ao longo dos anos, morrem mais rápido, desenvolvem uma série de comorbidades do envelhecimento, que vão levar ao óbito, né? E isso pode ser explicado por uma resposta neuroimunológica mais acentuada. Esse é um dos estudos que eu fiz no meu doutorado lá na Inglaterra. Nós também estudamos lá na Inglaterra e depois aqui no Brasil, em algumas ocasiões, como que a depressão maior reduz a nossa imunidade. E nos estudos iniciais nós vimos de novo uma redução fantástica nos pacientes com depressão, com histórico de estresse pós-traumático ou de abuso sexual, de traumas, ou sem esses traumas, né? A resposta de proliferação desses linfócitos é muito reduzida em relação ao grupo não deprimido. Nós vimos alguns mecanismos responsáveis por trás dessa supressão da resposta imune na depressão, né? Isso pode implicar por que o paciente com depressão também tem uma baixa imunidade, é mais suscetível a uma série de infecções, até mesmo ao câncer. Mas o que também nós vimos, e os outros grupos viram, é que junto com a depressão maior e junto com o transtorno bipolar, nós temos uma inflamação mais evidente. Os estudos do nosso laboratório e também de outros grupos vem mostrando que pacientes com depressão maior, pacientes com transtorno bipolar, com esquizofrenia, mantêm níveis periféricos muito mais altos de mediadores pró-inflamatórios, IL-6, TNF, que vocês estudaram, IL-33, que são citocinas pró-inflamatórias, são vistas no plasma muito mais elevados do que em sujeitos sem depressão, sem transtorno bipolar. Existe uma inflamação circulando nesses transtornos. Se tem mais inflamação, é claro que essa inflamação está chegando ao cérebro, está prejudicando essas doenças. Então, esses estudos estão apontando exatamente isso. Esse ganho de inflamação periférica contribui para a neuroinflamação, e a neuroinflamação está associada com uma piora clínica nos transtornos do humor. O que nós vimos também mais recentemente são os mecanismos por trás dessa inflamação no transtorno bipolar. Então, para estudar e descobrir esses mecanismos, nós incluímos o grupo de pacientes bipolares do tipo 1. O transtorno bipolar existe em dois tipos principais. O tipo 1, que é mais prevalente, onde o paciente oscila claramente entre estados de mania, de euforia, com estados de depressão. Essa oscilação dura 6 meses em cada episódio, em cada surto de mania ou de depressão. Então, ele fica ciclando a cada 6 meses aproximadamente nesses estados. Esse é o paciente com transtorno bipolar do tipo 1, que é o mais prevalente, o mais frequente. Existe tipo 2, onde o paciente tem quadros de hipomania, né? A euforia não está tão presente, está mais presente os quadros de depressão. Então, nos pacientes eutímicos, que têm o seu humor controlado por antidepressivos, ou seja, são pacientes tratados, né? Chegam pacientes de ambulatório, não são internados. Comparamos as respostas inflamatórias dessas células, desses pacientes, com controles não deprimidos, sem nenhum transtorno neuropsiquiátrico. O que vocês estão vendo é que as células imunes desses pacientes produzem, quando estimuladas, cerca de 10 vezes mais, em alguns casos, 5, 6 vezes mais, citocinas pró-inflamatórias in vitro, sugerindo que o sistema imune desses pacientes está hiperativado. A gente viu numa série de estudos de alunas de doutorado e de mestrado no meu laboratório, os mecanismos pelos quais essa inflamação está presente. Essa foi uma contribuição importante, né, que a gente fez no meu laboratório. O outro dado importante também do nosso grupo foi mostrar que o transtorno bipolar pode ser entendido como um transtorno de envelhecimento acelerado. Eu acho que discuti com vocês brevemente isso, talvez na última aula, né? Onde nós vimos uma redução do tamanho dos telômeros maior nos pacientes bipolares do que no grupo controle saudável, sugerindo envelhecimento celular acelerado, né? E junto com outros dados de outros grupos apontam que o transtorno bipolar pode ser entendido como um modelo de envelhecimento mais rápido. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre isso, eu editei junto com o Antônio esse livro ano passado, um livro recente, publicado pela Oxford University Press, né, essa editora que vocês conhecem. Esse livro chamado Imunopsiquiatria, uma série de capítulos interessantes, onde tem pesquisadores do mundo todo que nós convidamos, da Austrália, da Europa, dos Estados Unidos, enfim, do México, vários países,
escrevendo artigos sobre transtorno bipolar, sobre transtorno de ansiedade, de estresse pós-traumático, etc., mostrando como que o sistema imune periférico, né, contribui para essas doenças neuropsiquiátricas. Então, é um livro bem interessante, fácil de entender, com bastante figuras, e eu faço essa propaganda porque não temos nenhum livro ainda nacional, né, nessa área, e quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, vocês encontram pela Amazon. Então, eu acho que o preço do livro aí, que vocês têm também a versão e-book ou impressa. Por fim, gente, eu acho que mostrei para vocês nessa aula integradora que o sistema imune não é uma pétala isolada do conhecimento, né? Não é um segmento isolado do nosso corpício, do nosso corpo, mas ele faz uma interface muito importante com as nossas emoções, através das alterações hormonais, através do nosso comportamento, né? Modulando o comportamento que a gente viu, mas também aspectos nutricionais, de vigília, de sono-vigília, etc. Microbiota estão presentes. E cada vez mais a gente tem que entender como que essas pétalas se sincronizam, produzindo um ser humano mais saudável ou mais doente. Essa grande questão que vocês da medicina se preocupam, né, a estudar e a desenvolver do ponto de vista clínico ou de pesquisa. Por fim, eu termino essa aula citando essa frase do matemático francês Blaise Pascal, que vocês conhecem, que no século XVII falou, mas é uma frase muito importante para os dias de hoje, que é o seguinte: eu considero impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, assim como conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes. Essa noção de integração, né, dessas áreas do conhecimento que vinham sendo tratadas como áreas separadas, que é a psiconeuroimunologia. Tá bom, meus queridos? Então, espero que vocês tenham curtido. Vamos agora às questões de vocês. Sor, na verdade não é uma dúvida, é um pedido. Eu quero saber se eu e a Hannah a gente pode ficar um pouquinho depois da aula fazendo umas perguntas para ti, por favor. Com certeza, tá, Carol? Pode Sem ser? problemas. Tá, obrigada, Pode ser. Sor. Curtiram a aula, pessoal? Gostaram? Tava claro para vocês? Sim, prof, Sim, bem legal a aula. A última Sim, foi muito aula boa. da imunossenescência estava bem legal. Eu Que gostei legal, que bastante. bom que vocês curtiram, né? Como eu disse, sempre é uma aula um pouquinho diferente, né? Fica um monólogo, só o professor falando, não tem interação de vocês, então não tem esse feedback durante a aula para saber se algum conteúdo foi processado de maneira que eu gostaria. Mas sempre me esforço bastante para isso e agora é o momento de tirar algumas dúvidas aí que vocês tiveram dessa aula. Podem fazer pelo microfone, pessoal, se quiserem ativar o vídeo, vocês são muito acanhados, né? Não quero ativar o vídeo de vocês nunca, não vejo vocês nunca. Protesto que eu falo aí, ó, que eu faço aí sempre. Só eu falando, só eu com o vídeo aberto, não vejo vocês, não escuto vocês quase nunca. Oi, professor. Fala, Bernardo. Eu queria saber se você podia falar de novo sobre o efeito da adrenalina no efeito placebo. Não entendi muito bem. Na verdade, eu só citei, né, Bernardo? Eu acabei não mostrando nada, por isso talvez que tu não entendeu, porque eu passei muito batida, porque não tenho tempo de passar os detalhes. Ah, O sim. que eu citei para vocês, Bernardo, é que esse efeito de condicionamento ele é dado pelos hormônios adrenalina e noradrenalina. Então, os estudos com animais condicionados dessa forma para causar imunossupressão experimental, né? Quando se bloqueava esses hormônios, se perdia esse efeito placebo, tá? Então, o grupo viu em modelo experimental que possivelmente humanos, já que nossa fisiologia é muito parecida com dos roedores, né? O efeito seja via produção desses hormônios. Entendi, professor. Valeu. Nada. Mais perguntas, pessoal? Vou colocar alguns artigos para vocês no Moodle, tá? E vou também atualizar as questões lá que vocês querem fazer grupos de 4 de 5, botar umas 2 questões a mais, pelo menos. E aí vocês podem fazer. Nenhuma pergunta, gente? A mais? Então, quem quiser ficar para tirar dúvidas, acho que o Vitor também queria tirar algumas dúvidas.
O resto, vocês estão liberados. Então, ficam com aqueles alunos que queiram tirar alguma dúvida dessa aula, das aulas anteriores. E os demais estão liberados, tá, gente? Então, obrigado pela atenção aí de vocês. Nos encontramos aqui semana que vem. Fiquem bem, se cuidem, tá bom? Até mais. E aí, gente, Carol, companhia, quem quer tirar dúvida? Sor, eu queria conversar contigo, na verdade, sobre o meu trabalho da Hannah de pesquisa, que é uma coisa que fecha muito com o que a gente conversou hoje na aula. Se tu quiser parar de gravar, Sor. Ah, tá, deixa eu interromper a gravação. Vou até aqui, abrir meu vídeo aqui, Sor, pra gente se conhecer. Isso, deixa eu só interromper aqui, então, a gravação, daí a gente pode continuar o bate-papo.